nós falaremos sobre os 5 princípios básicos do Lean Manufacturing. Bem, com base nos estudos desenvolvidos lá no MIT, onde se consolidou o termo enxuto, produção enxuta da Toyota, eles identificaram que existem algumas ações em termos de processos que podem ser replicadas em qualquer tipo de organização. Então, resumidamente, se você quer ser Lean, se uma empresa quer ser Lean, ela precisa seguir esses 5 passos. Então, 5 princípios básicos. O primeiro deles é: identifique valor sob a ótica do cliente. Então, quem determina o que é valor não é você, não é a empresa, e sim o cliente. Então, a empresa ela precisa criar mecanismos para a coleta de informações e para entender plenamente qual a real necessidade do cliente. Como eu estou, qual a dor do meu cliente, como eu estou entregando valor para o cliente, aonde eu estou exatamente satisfazendo as necessidades do meu cliente. A Apple é mestre nisso. A Apple, quando vai lançar um produto, faz fila para comprar, porque entende muito bem qual a necessidade do cliente, seja em vários aspectos, na marca, no status, na novidade, está sempre lançando novidade, seja na qualidade que oferece os seus produtos. Então, você vai comprar um produto, um celular ou um notebook Apple, você vai usar tranquilamente aí por mais de 5 anos sem ter problemas. Então, é saber falar a língua do cliente, o que o cliente quer exatamente. A Uber mandou muito bem nisso, A Uber tem tido muito sucesso com a proposta de quê? A simples proposta de satisfazer o cliente no sentido de locomovê-lo, de um ponto origem para o destino desejado pelo cliente, com conforto e agilidade e com uma inserção de tecnologia e facilidade nessa solicitação e com principalmente um custo mais baixo. Então, são exemplos aí de empresas que conseguem ter muito sucesso em entender qual é a real necessidade, qual o valor da sua entrega, do seu produto, do seu serviço para o cliente. Então, esse é o primeiro princípio básico. O segundo é: desenhe o fluxo de valor, de todo o fluxo produtivo, de todas as etapas de um processo, desde a entrada da matéria-prima lá no fornecimento até a saída do produto acabado, disponível para uso. Isso aqui, os japoneses, a cultura japonesa, os japoneses eles são fissurados por mapeamento de processo. E realmente eles estão corretos. Então não adianta você falar: mas eu trabalho há 20 anos na empresa, eu já conheço tudo aqui dentro. Não. Vá ao Gemba e mapeie o processo. Faça o VSM, Value Stream Mapping. Você vai aprender a fazer um VSM do começo ao fim. Em aulas futuras você terá uma aula especificamente falando e praticando como fazer um VSM, Fique tranquilo. Então é fundamental você desenhar o fluxo de valor, desenhar todas as etapas do processo. Através do VSM você consegue enxergar todas as fontes de desperdícios e as suas oportunidades de melhoria de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente. Então é fundamental que você faça um desenho de todo o fluxo de valor da sua organização. Então você vai entender o que é valor e o que é desperdício. E assim reconhecendo, basta você criar planos de ações para atacar esses desperdícios e eliminá-los. O terceiro princípio seria criar fluxo contínuo. Por quê? Ele ajuda a eliminar
todas as formas de desperdícios, exceto a superprodução, né? Então, o que é um fluxo contínuo? É você transferir, conectar uma atividade agregadora de valor com outra atividade agregadora de valor. Então, imagine que, por exemplo, eu vou exemplificar aqui na lousa, que nós temos aqui um processo A, e nós temos aqui um processo B. Convencionalmente, o que ocorre? Nós temos aqui, nossa, está péssimo esse símbolo de estoque aqui. Convencionalmente, nós temos um estoque, né? Um pulmão de peças aqui aguardando para serem processadas, né? Então, é feito o processamento, né, das atividades realizadas aqui no processo A, armazena-se aqui entre os processos A e B os produtos para serem processados em um determinado momento, né? E quando for o momento de processar, o processo B vai recorrer a esse armazenamento de produtos para fazer essa segunda operação aqui. Fluxo contínuo, você vai eliminar esse armazenamento e você vai transferir diretamente do processo A para o processo B. Então imagine, por exemplo, né, que essa caneta aqui, então imagine que a atividade no processo A seja a fixação da tampa na base da caneta, né? Então o cliente ele vai comprar, né, a caneta com tampa já colocada. Então isso é um processo que precisa acontecer, isso é um processo agregador de valor. Ele não está disposto a comprar a caneta assim, né? Vai secar a tinta. Então isso é um processo agregador de valor. E imagine que o próximo processo, que o processo B, seja a embalagem dessa caneta, né? Então fazer a embalagem do produto final. Então, imagine que na operação A, após eu fazer esse processo agregador de valor, ao invés de eu colocar, então imagine que a minha mão esquerda aqui, tá aí a sua direita, né? Ela é o meu processo A e a minha mão direita é o meu processo B. Após a conclusão dessa operação, ao invés de eu colocar, armazenar esse produto para em algum momento, né, vai ficar ali em espera, em algum momento o processo B vir aqui e pegar isso aqui para acontecer, não, eu vou, após feita a operação, eu vou entregar diretamente no processo B para continuar agregando valor, ok? E com isso só eu elimino muito, mas muito desperdício mesmo, tá? Então, sempre que possível, crie fluxo contínuo. Por que sempre que possível? Existem algumas, nem sempre é possível, existem algumas situações que impedem da gente criar fluxo contínuo. Uma delas é, por exemplo, quando eu tenho processos compartilhados. Então, é como se, por exemplo, num carteado, num jogo de baralho, talvez, se você nunca jogou baralho na vida, você já deve ter visto alguém jogar baralho. Então, existe lá o croupier, né, o carteador lá, quem dá as cartas. Ora, ele está distribuindo cartas para o processo B, né, para o operador 1. Na hora que ele começa a distribuir para o jogador 1, quando ele vai começar a distribuir para o jogador 2, ele interrompe o fluxo para o 1. Né? Então é como se, por exemplo, aqui você tivesse se o processo A fosse um processo compartilhado, né? E você tivesse aqui, se ele fornecesse para processo B e C, então, ora ele está fornecendo para B, ora ele está fornecendo para C.
E aí eu não consigo criar um fluxo contínuo. Ora eu estou fazendo contínuo para B, quando eu vou fornecer para C, eu interrompo o fluxo para B. Então, isso inviabiliza a criação de fluxo contínuo. Uma outra forma, e mesmo que isso seja operações manuais, né? Você tenha operadores ali, é a mesma lógica, tá? É a mesma ideia. Então, eu estou agregando valor aqui numa operação manual, transferir diretamente para outra operação agregadora de valor, mesmo sendo operações manuais, tá? Outra forma que impossibilita, um cenário que impossibilita uma organização de criar fluxo contínuo é justamente quando você tem processos muito distantes um do outro. Então, por exemplo, se você tem um equipamento muito distante, extremamente robusto, que inviabiliza muitas vezes fazer uma mudança de layout, né? Então o custo de uma mudança acaba não sendo viável e é melhor não fazer. Às vezes tem um movimento lá que, né, extremamente enorme, né? Então não é viável, a empresa não consegue fazer aproximação, né, desses processos, né, como otimização de layout. Há necessidade de gerar desperdícios aí, como transportes e movimentações, armazenamentos, etc. Né? Então esse é um segundo caso aí que é impossível fazer fluxo contínuo. O terceiro caso seria quando você tem atividades que possuem tempos muito distantes um do outro, muito diferentes. Então você tem, por exemplo, diferença de lead time aqui, de tempo de processamento muito diferente de A para B, né, de um processo para o outro, por exemplo, de 30 minutos de diferença. Não vou conseguir gerar fluxo contínuo, né? Então, aí são 3 pontos aí que inviabilizam a geração de fluxo contínuo. Mas, aí o quarto princípio supre isso, né? Supre essas impossibilidades de fluxo contínuo. Quando não for possível gerar fluxo contínuo, eu vou aplicar a lógica da produção puxada. E aí você já aprendeu, né? A principal ferramenta que contribui com isso é justamente a utilização do sistema Kanban. E você já aprendeu as formas, né, os modelos diferentes de aplicação do sistema Kanban, que vai contribuir com a puxada de produção. Então, quando não der para fazer fluxo contínuo, eu vou utilizar a lógica da produção puxada. E aí já vai também, não vai ser reduzir tanto quanto seria um fluxo contínuo, mas já vai se aproximar, né? Já vai enxugar muito ali nos desperdícios. Não vai eliminar, né? Mas vai enxugar muito, ok? Então, e o quinto passo seria buscar a perfeição, né? Criar a sua própria crise. O que significa isso? É você não se satisfazer com a condição atual. Incansavelmente buscar a melhoria contínua. Então, não estar nunca satisfeito com a situação atual. Eu sei que perfeição, né, principalmente dentro das organizações, ela não existe, né? Perfeição é Deus. Então, dentro das empresas, a gente tem que estar lutando em busca dessa perfeição para a gente ser um santo. Então, tá ótimo se a gente for um santo, né? Então, brincadeiras à parte, é buscar incansavelmente fazer melhor hoje o que nós fizemos ontem. Tá ok? Então, esses são os 5 princípios básicos do Lean. E obrigado por assistir mais essa aula. Eu vejo você na próxima aula. Até já!